A percepção de que Deus é a realização de nosso ser os torna livres para amar, porque somos livres para dar e receber sem qualquer apego ou dependência. Podemos amar nossa família sem acreditar que eles nos devem nada, e sem sentir que devemos nada a eles, exceto amá-los. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e uma maior clareza desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre as relações em família. Sobre esse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto das relações humanas? Ô Gilson, esse assunto das relações humanas, esse assunto é um assunto muito básico, de extrema importância para ser examinado, para ser investigado. É o estudo e a investigação desse assunto que irá nos trazer uma compreensão clara sobre isso. E nós precisamos dessa base. Porque a vida humana, nas relações, observe, são relações entre seres humanos. A vida humana se assenta em relações. Tem por princípio as relações acontecendo. Nós não vivemos como uma ilha isolada. Nós estamos sempre em relação com o outro, com os acontecimentos e com nós mesmos. A vida consiste de relações acontecendo. E, no entanto, nós não sabemos nada, absolutamente nada sobre as relações humanas. Aquilo que nós chamamos de relação são os relacionamentos que ocorrem entre pessoas. Nós desconhecemos a verdade do ser humano, a realidade sobre o ser humano. Nós estamos vivendo a projeção de um pensamento na ideia de uma pessoa. Assim, as nossas relações se resumem a relacionamentos entre pessoas. Mas o que são pessoas? O que elas representam? O que é ser uma pessoa na relação com uma outra pessoa? Nós não sabemos. A ideia que você tem sobre quem você é a pessoa que o pensamento diz que é você. É essa pessoa que está numa relação com uma outra pessoa. Essa outra pessoa também tem dela mesma uma ideia sobre quem ela é. Nós não estamos lidando com os fatos das relações, mas com as ideias nesses relacionamentos. Porque estamos lidando com imagens que se encontram, que negociam, que conversam, que trocam experiências. O que são essas experiências? São as memórias que cada uma tem daquilo pelo qual já passou. Assim, são trocas de experiências que são lembranças, que são pensamentos. O que nós chamamos de relação são meros relacionamentos entre pessoas. E pessoas são imagens. O ponto é que pessoas não se entendem. A pessoa não compreende a outra pessoa.
Nós não sabemos quem nós somos. Como podemos saber quem o outro é? Então, que qualidade de relação nós temos nesses relacionamentos? É a relação do acordo. Eu gosto de você porque você gosta de mim. Eu deixo de gostar de você se você não me apreciar como eu espero, como eu desejo, como eu quero. Como pessoas, nós estamos vivendo a ilusão de uma autoimagem, de uma projeção do pensamento, esperando da vida algo que o pensamento está idealizando, projetando, querendo. Há um nível de insatisfação interna em cada um de nós, em razão da presença desta autoimagem, que é a pessoa. Aqui o que temos colocado para você é que precisamos descobrir a verdade de que não existe tal coisa como uma pessoa. Ela é algo presente em razão de uma projeção que o pensamento está projetando. É uma idealização, uma opinião, uma ideia, uma crença, uma sugestão do pensamento que você está vivendo. Essa é a pessoa, o mim, o eu, o ego. As relações entre os seres humanos, a verdade de uma relação não existe. Nós fizemos das relações humanas relacionamento entre pessoas. Então, desde que nascemos até o final dos nossos dias, estamos vivendo como uma pessoa. O despertar da consciência, a liberação nesta vida é a ciência da realidade do seu ser, daquilo que está presente além dessa ideia, porque também é uma ideia, a ideia de um ser humano. Assim nós temos a ideia da pessoa e temos a ideia do ser humano. Mas há uma realidade presente, além deste assim chamado ser humano que nós conhecemos, e desta pessoa com a qual estamos lidando com ela todos os dias. É a realidade divina, é a realidade de Deus. Portanto, nós temos a verdade sobre você. Aquilo que você demonstra ser, que parece ser, que acredita ser, e que está nesta relação com o outro e consigo mesmo. Essa é a medida da consciência do eu, desta consciência que nós conhecemos. Não é a realidade sobre você, é a verdade sobre você. Aqui, esse florescer de Deus, o despertar de sua natureza divina, esse constatar da realidade de Deus, o descobrimento da realidade suprema, é a verdade do seu ser. Essa realidade é a realidade de Deus. Nós só teremos a verdade das relações, destas relações humanas, quando a verdade sobre você for esclarecida. Precisamos tomar ciência da verdade sobre nós mesmos. É por isso que nós precisamos do autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que irá nos mostrar com clareza a ilusão dessa identidade, que se vê separada da vida, que se vê separada do outro, que se vê separada de Deus.
A visão desta verdade é o fim para esta ilusão. É quando temos a presença da realidade de Deus. O que nós temos até esse momento, nesse contexto de relações, não é a verdade da relação, volto a dizer. São contatos entre pessoas. Pessoas confusas, desorientadas, carregadas de desejos, de medos, de problemas. Nós desconhecemos a verdade desse florescer da beleza, que é a presença do amor dentro das relações. Porque as nossas relações, que são esses relacionamentos entre pessoas, são isolacionistas, separatistas. O marido está interessado nele mesmo, a mulher nela própria. Os filhos, cada um cuidando exclusivamente dos seus próprios interesses particulares, pessoais, egocêntricos. Que, por sinal, eles aprenderam dentro de um contexto de cultura, como todos nós aprendemos. Então, os pais, como os filhos, vivem dentro de uma ilusão. A ilusão da crença da separação, da visão separatista, egocêntrica do eu, desse mim. Desta pessoa que acreditamos ser. Não existe tal coisa como alguém sendo esse mim, esse eu, na vida. É exatamente esse conjunto de imagens, de opiniões, de crenças, de desejos e medos que está atuando, que está operando em nossas relações. Podemos descartar tudo isso para um contato real de relação, onde está presente esta realidade deste ser. Então haverá amor na relação, porque haverá comunhão, haverá paz, haverá liberdade. O ponto é que isso está presente quando o eu não está. Nós não podemos colocar isso como um ideal para o futuro, mas como uma realidade para ser realizada nesse instante. Nós não estamos desfrutando desta realidade, porque não estamos vivendo a verdade desse instante. Portanto, essa ideia de que no futuro seremos felizes, no futuro teremos paz, no futuro conheceremos o amor, é algo falso. Quando colocamos a ideia, o pensamento, a crença de alcançar isso amanhã. Não existe tal coisa como esse amanhã. Tudo isso é parte de uma projeção ainda do pensamento. Portanto, quando colocamos aqui, haverá amor, haverá paz, é nesse instante. É aqui que se mostra isso. Esse futuro precisa ser agora. Nesse contato com o marido, com a esposa, com nós mesmos. O amor é algo que se revela nesse instante. A paz é algo que se revela nesse instante. Deus é algo que se revela nesse instante, quando o eu não está. Portanto, a beleza do amor, da verdade, dentro da relação, é a presença da comunhão. Algo possível quando o eu não está, quando o ego não está, quando não há mais essa ilusão de pessoa presente nesse contato. É isso que estamos vendo aqui com você. Eles têm o mesmo Deus que temos, e agora estamos unidos por um vínculo mais próximo do que nunca.
Estamos unidos naquele vínculo de amor que pode dar e receber gratuitamente, e nunca sentir que, ao dar, nos privamos de qualquer coisa, ou que, ao receber, privamos outra pessoa de qualquer coisa. Chegar à realização de nossa unidade com Deus é a experiência mais libertadora do mundo. Mas chegamos a isso praticando, praticando e praticando, e mantendo essa verdade até que, gradualmente, toda a nossa consciência mude. Quando isso acontece e este mundo se torna morto para nós, ganhamos o mundo inteiro. Então tudo é nosso, cada pedaço dele. Foi apenas o desejo que o manteve afastado. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão dos desejos. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos alcançar a realidade desejada? Ô Gilson, aquilo que o pensamento projeta como uma realidade que ele deseja está dentro daquilo que ele já conhece. Então, mesmo que seja alcançado tal coisa, como essa assim chamada realidade desejada, esta realidade será uma realidade dentro do pensamento. E aquilo que está dentro do pensamento está dentro de uma limitação. Aqui nós precisamos tomar ciência exatamente do fim, da ilusão desse movimento de busca, de preenchimento em desejos, de preenchimento em realizações. Não existe nada externo que possa lhe dar, lhe traduzir, representar para você a felicidade que já está presente em sua natureza essencial, em sua natureza real. Aquilo que de fato precisamos é tomar ciência desta felicidade, desta verdade. E isso está presente exatamente quando o desejo cessa, quando todo esse movimento de busca de qualquer realização externa não está mais presente. Aquilo que o ser humano procura não é, na verdade, o que ele está precisando. Aquilo que ele procura é aquilo que o pensamento está projetando. Esse desejo dele é uma inquietude. O encontro com a realidade é a constatação da verdade que está presente nesse instante, quando o eu não está. Isso é, na realidade, o fim dos desejos. O fim desta procura lá fora. É a direta constatação daquilo que está aqui e agora, presente, como sendo a verdade deste ser. O pensamento em nós é o elemento que se projeta através de símbolos, imagens, ideias, crenças. Ele se projeta como uma satisfação para ser alcançada depois. É exatamente esse movimento de pensamento que cria esse modelo do tempo, nos dizendo que amanhã teremos essa realidade, realizaremos esse sonho, esse propósito. Quem é esse elemento presente nesse propósito, senão o próprio pensamento? Nesse formato do eu, do mim, do ego. Essa é a projeção, essa é a ilusão. Essa verdade divina, essa verdade de Deus, não é uma realidade desejada, é a ciência da revelação daquilo que está agora, aqui nesse instante, como amor, felicidade, paz.
e liberdade. Isso está presente como sendo a verdade do seu ser. Isso está presente como sendo a natureza de Deus. O encontro com a felicidade é a constatação da felicidade. Não é um movimento no futuro, é a constatação do que está presente agora, aqui, nesse instante, quando o eu não está, quando esse sentido de separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus, não está mais presente. É isso que eu chamaria de realidade. Não aquilo que o pensamento projeta como sendo uma realidade que ele deseja. A realidade é aquilo que está presente nesse instante, se revelando quando o eu não está, quando a ilusão termina, quando toda a projeção do pensamento não está mais presente. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade da felicidade. Essa é a verdade. A suprema verdade. A suprema felicidade. E para você que acompanhou o vídeo até o final e realmente quer viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana que existem no formato online, presencial e também retiros. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente as nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo e poderoso do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre. E essa energia é de puro poder, de puro silêncio e graça. E assim, entrando de carona nesse campo de energia do mestre, a gente de forma natural e espontânea silenciamos nossas mentes, entramos no estado de meditação, podemos ter uma visão do que está além de nosso entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.